Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Livre para todos os públicos. Olá, amigos da TVT, da Rádio Brasil Atual, no ar, Papo com Zé Trajano. Bom, logo de cara eu vou lembrar que você pode participar. Sempre às vezes esqueço, como vocês gostam de participar, eu acho muito legal a participação de vocês. Vamos lá, 11 992 030506. Pimba, tá aí na tela. E a gente bate aquela bola, tá? E fica muito mais legal o programa. Hoje foi um dia assim de muito... os olhares voltados para o Supremo Tribunal Federal. Porque lá, a votação parece que ainda não acabou, mas o Supremo formou maioria pela legalidade do inquérito das fake news que mira esses bolsonaristas, os blogueiros e também os parlamentares. Foi de goleada. E também foi de goleada que o Supremo rejeitou aquele pedido de habeas corpus impetrado pelo ministro da Justiça, que é uma coisa muito estranha, tentando livrar a cara desse ministro falastrão, que ainda é ministro, vai entrar o ministro da Educação. Ele, então, está incluído no inquérito das fake news, vai ter prosseguimento e vamos ver o que dá. O capitão Corona hoje ameaçou, ele fica tentando se confrontar com o Supremo, criando um constrangimento enorme. Hoje não serei o primeiro a chutar o balde. Do jeito que está, não pode. Qual foi a frase dele? Está chegando a hora de tudo ser colocado no devido lugar. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? E a deputada que também vai ser investigada no inquérito das fake news, a tal da Carla Zambelli, muito assim com o presidente, também ameaçou o Supremo. Vamos ver como vai acabar esse embate, né? A translocada Sara foi transferida para um presídio. O advogado dela já se pirilutou, de que não gostou, que tinha muita gente envolvida para fazer a defesa. O marido dela foi para a porta do presídio, soltou um rojão, foi preso também. É impressionante essa gentalha, vamos chamar assim. O programa de hoje vai falar do PM que matou o jovem Guilherme, do crescimento da violência no Brasil. Bom, estamos vendo, só a PM de São Paulo agredindo as pessoas toda hora. Vamos falar da Arlete Salles, grande atriz, faz 78 anos hoje. Vamos começar a lembrar da Copa de 70, porque hoje está fazendo 50 anos, né, de Brasil e Uruguai. Jogo semifinal, eu estava lá e vou contar um pouco para vocês desse jogo que foi muito duro. 20 anos depois daquela derrota de 50, havia uma expectativa muito grande em função desse jogo. Foi duro no início, mas depois o Brasil deslanchou, ganhou de 4-1. Vamos falar da volta do Campeonato Carioca, que é um absurdo. Parabéns ao Fluminense e ao Botafogo, que vão entrar na justiça contra essa medida da Federação Carioca e da Prefeitura do Rio. Amanhã tem jogo Flamengo e Bangu, portões fechados, sem televisão, veja você, e ninguém no estádio. Talvez o capitão Corona compareça. Teve invasão ao hospital, o deputado do PSL invadiu lá na Bahia. Claro, com o capitão Corona incentivando, tudo pode acontecer. Vamos lá, eu vou abrir aqui falando dos números. O seguinte... Números do Brasil, números que são sempre dados aqui daquele consórcio da imprensa, tá? 45.585 é o número de mortes pela Covid-19 aqui no Brasil. Vou repetir, 45.585 é o número de mortes aqui no Brasil. Em 24 horas foram registradas 1.338 mortes. Foi o segundo pior resultado em um dia. Superado apenas pelos 1.470 óbitos registrados em 4 de junho. O Brasil tem agora
vai atingir 1 milhão já. 934.769 casos. 934.769 casos. São Paulo, mais um recorde em 24 horas. 2 dias seguidos batendo recordes de número de mortos e infectados. Mortos, 389. O recorde anterior foi anteontem para ontem de 365 vítimas fatais. São Paulo tem no total 11.521 mortos e 191.517 casos de gente infectada. Vamos lá. Vamos começar a falar com a posse do ministro das Comunicações, que contou com a honrosa presença de 3 figuras do esporte. Que beleza, hein? Alexandre Pato, que é casado com uma irmã da mulher do novo ministro das Comunicações, também filha do animador Silvio Santos. O presidente do Flamengo, Landim, que é assim com o capitão Corona, e está fazendo esse papelão, 2 papelões terríveis. Um, não se acertar com as famílias dos jovens que morreram no Ninho do Urubu. E outra, essa pressa de voltar com o Campeonato Carioca na hora que o Rio de Janeiro está muita gente infectada, o número de mortes, aglomeração, mas vai ter o Flamengo já entrando em campo amanhã, o que é um absurdo. Então, além do presidente do Flamengo, do Alexandre Pato, aquele jogador que se declarou várias vezes bolsonarista, que é um jogador que tem um futebol assim, leve, que não bate, não é violento, nada. Felipe Melo, jogador do Palmeiras. Então, a presença, ressalta aqui a presença de Felipe Melo, Alexandre Pato e do presidente do Flamengo, Landim. Muito bem. Ele é o 23º ministro, né, do governo Bolsonaro, governo que tinha anunciado que o máximo de ministérios que teria seria 15, já chegou em 23, pode ter 24, com aquele desmembramento da segurança, né, da justiça. Ele tomou posse, chamou de armistício patriótico, elogiou a imprensa escrita, falada e televisada, falou da liberdade de expressão, sabe? Mas ele pode falar o que quiser, que no dia seguinte vai lá o capitão Corona e vai fazer certamente tudo ao contrário. E outra coisa, gente, vamos falar o português claro aqui. Um sujeito que no discurso de abertura, primeiro, o cara aceitar. Segundo, fazer um discurso na hora que assume, elogiando o capitão Corona, já está tudo, não precisa falar mais nada, não precisa mais abrir a boca. Na hora que ele elogiou, pinto, morreu para mim, como diria um amigo meu, tá? Enquanto ele assume, o ministro da Educação, que não compareceu à posse do ministro das Comunicações, o falastrão, o boqueoto, o Weintraub, continua esse liga-liga, que ele vai cair, não sei o quê. E já tem um nome que aparece como possível candidato a ser interino e depois empossado, a exemplo desse ministro da Saúde. O nome dele é Valdemar. Não, o nome dele não é Valdemar. É Carlos Nadalim. Carlos Nadalim, que já trabalha no Ministério da Educação, ali na área de alfabetização, é discípulo do Olavo de Carvalho e inimigo da educação pública. Ou seja, tem 2 ingredientes perfeitíssimos para assumir o posto de ministro da Educação. E esse ministro da Educação, esse sujeitinho aí, ganharia pelos bons serviços prestados à pátria e à educação brasileira, vai ganhar um cargo ou fora do Brasil, ou num banco, numa... Olha, vai se dar bem pelo grandes serviços prestados. Carlos Nadalim é o nome do homem, discípulo fervoroso de Olavo de Carvalho. Fez um curso, aqueles cursos do Olavo de Carvalho. Vamos lá, vamos ver o nosso pessoal. Pim, 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 pim. Vamos lá. Tá aqui. Suzy da Aclimação, tempos áridos. Bota árido nisso. Adoro o momento cobrança, no final do programa. Todo dia tem. E a gente repete as mesmas coisas porque as coisas não se resolvem. Obrigada por dar voz a nós. Professor Davi do Beirabinha, em Sampa. O Sleeping Giants é a vacina contra os gabinetes do ódio no Brasil. Vários sites de fake já perderam patrocínio. Tem denunciado e vários sites de fake news estão perdendo patrocínio pela denúncia desse
site que apareceu, tem no mundo inteiro, está aparecendo aqui no Brasil, que presta um belo serviço. Gabriel de São Miguel Paulista. Lula por um apartamento foi preso. E o Bolsonaro com 13 e ninguém prende ele. É o Bolsonaro filho, é o Flávio, que é aquele das rachadinhas também. Talvez tenha comprado com algum auxílio das rachadinhas. José Carlos Teixeira, sou seu fã, te acompanho desde o tempo do Cartão Verde da TV Cultura. Manda um beijo para minha esposa Dulcinéia, que te adora. Um beijo para Dulcinéia, só quero dizer que está ficando velho. Você acompanha desde o Cartão Verde, faz tempo que eu saí do Cartão Verde. E põe tempo, mas gostava muito de fazer. Aquela época ao lado do Juca Kfouri, do Flávio Prado, marcou muito o Cartão Verde naquela época. E o Eduardo e o Antônio de Mairiporã mandando boa noite. Gente, vamos lá, vamos continuar aqui. Para a Organização Mundial da Saúde, o Brasil caminha para a estabilização, mas precisa redobrar a cautela. Tá? A gravidade da pandemia no Brasil justifica a quarentena, dizem os cientistas e os médicos do Reino Unido. E o presidente da Argentina ficará isolado por ter convivido próximo de pessoas que foram contaminadas e estão com Covid-19. Tá bom? Eu vou fechar aqui e vou falar da translocada Sara não sei o quê. Ela foi agora denunciada, né, por crimes de injúria e ameaça contra o ministro Alexandre de Moraes. Foi transferida para o presídio. A denúncia partiu do Procuradoria-Geral da República, do Distrito Federal, do senhor Frederico Lustosa, que escreveu: a investigada, dona Sara, utilizou-se das redes sociais para atingir a dignidade e o decoro do ministro, ameaçando-lhe de causar-lhe mal injusto e grave a fim de constrangê-lo. Ela está presa já, acho que há 2 dias, e agora foi transferida para o presídio. Quem entrou em cana agora foi o marido dela, que foi para a porta do presídio soltar rojão, quer botar fogo no presídio também lá em Brasília. E o advogado dela, principal, se mandou indignado. Acho que é uma confusão dos diabos, muitos advogados se metendo no meio, tem vaquinha para pagar advogado. Ou seja, é um arranca-rabo daqueles, tá? Falei que eu vou falar hoje de futebol, da Copa de 70, que vocês podem até participar aqui respondendo. Muita gente fala que a Copa de 58 foi o melhor time que o Brasil teve em todas as Copas, foi o de 58, ganhou lá na Suécia. Outras pessoas falam de 82, que não ganhou a Copa, mas jogou muito bem aquela do Sócrates, Zico, né? O tal do futebol, arte. E a de 70, que com Pelé, com Gerson, Rivelino, Carlos Alberto, Tostão, ganhou o tricampeonato. Qual foi a melhor seleção brasileira que você viu jogar em Copa? Se você não viu, que você leu, que você se informou, porque de 58 muita gente que nos assiste não estava presente, não tinha nem nascido. Vamos falar um pouco de música? Vamos falar um pouco de música. Eu chamei não era só Ilustra, né, o ministro. Vamos falar um pouco de música. Eu sempre coloco aqui no programa músicos que às vezes não são muito conhecidos, porque o grande músico, nós temos grandes músicos no Brasil, mas põe grande músico aí, então é demais. Mas a música deles não toca no rádio, nunca tocou, talvez. Eu conheci esses músicos indo atrás, daquela época do LP, ia show. Mas são músicos de primeiríssimo time, que fizeram sucesso e fazem até fora do Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, são reconhecidos mundialmente. E aqui no rádio é aquilo de sempre, né? É música sertaneja de 5ª categoria, tem algumas até boas, mas toca de 5ª categoria, pagode de 5ª categoria, né? E esses músicos não aparecem. Por isso que eu coloco aqui no programa, faço questão, vou falar de Durval Ferreira, você talvez nunca tenha ouvido falar. Arranjador, compositor, instrumentista, produtor, foi um músico muito importante na bossa nova instrumental. Fez muita parceria com Maurício Enrone, que é outro grande músico, um grande gaitista. Vocês vão ver agora uma parceria dos dois, deixa eu botar aqui, tocando o que nós separamos aqui, Batida Diferente. Do Durval, depois eu falo por que eu estou falando dele. E do Maurício Enrone.
Vocês ouviram aí o Maurício Ahorn, parceiro do Durval Ferreira, que eu estou homenageando hoje, faz 13 anos da morte dele. Ele morreu no Rio de Janeiro, era carioca, aos 72 anos. Essa batida diferente é sensacional. E o Maurício Ahorn é um dos poucos grandes gaitistas da música popular brasileira. Tem outra música deles também muito conhecida, que é o Estamos Aí. Estamos Aí, tá? Gosto muito das duas. Vamos falar do Catarse, a campanha do Catarse. Você entra lá, catarse.me/TVT, para você contribuir, participar e que esse jornalismo independente da Rádio Brasil Atual, da TVT, que tem o Bom para Todos, tem o Jornal pela Manhã, tem o seu jornal daqui a pouco, tem o nosso programa, tem o do Juca e várias outras atrações da TVT e da Rádio Brasil Atual. Um abraço para o meu amigo Colibri. E você contribuindo, você pode manter de pé essa chama, né, forte do jornalismo independente. O capitão Corona voltou a atacar, porque essa rixa dele com o Supremo Tribunal, hoje de manhã, eu vou falar mais um pouco do que eu falei no início do programa. Ele diz o seguinte, hoje de manhã naquele chiqueirinho lá do Palácio Alvorada, ele criticou a quebra de sigilo dos aliados dele, vários deputados e até um senador. Eles estão abusando, olha só, eles são os ministros do Supremo. Isso está a olhos vistos. Segundo o capitão Corona, quebrar o sigilo de parlamentares não tem precedente numa democracia, por mais frágil que ela seja. Olha só, está chegando a hora de colocar tudo em seu devido lugar. Falou para uma eleitora lá, daquele gado que fica lá. Não explicou a frase, mas disse: não será o primeiro, ou não serei o primeiro, a chutar o pau da barraca. Não posso assistir calado enquanto os direitos são violados e ideias são perseguidas. Defender essa gente, falar em liberdade de expressão dessa gente, dessa Sara, desse pessoal do fake news, daquele Alan Santos, daquele deputado Fortão lá que quebrou a placa da Marielle, isso é liberdade de expressão? Bom, vindo do capitão Corona, a gente espera qualquer coisa desse nível, né? Os aliados deles são de primeiríssima ordem, né? Gente finíssima, gente... Vamos ver aqui o nosso pessoal. Daniel do Imbu, santista, tem que colocar na cadeia essa quadrilha de mentirosos, de Bozo, milhares de mortos e os clubes querendo jogar futebol. Ridículo. Júlio de Santo André, estamos aqui lhe assistindo. Não perca o seu programa, você não tem medo da verdade, você é o cara, obrigado. Um abraço para Chique na Bahia. O pessoal da TV Quirimurê, que nos assiste, ele está mandando um abraço para Chique na Bahia. Francisco da Barra Funda, Van Traub será demitido amanhã e deve ocupar um cargo numa embaixada. Será que é para fugir da cana no Supremo? Eu mandarei ele para a Coreia do Norte. Nildemar Amorim, agora que o Supremo está sendo ameaçado pelos fascistas canários, o Supremo reage com toda a razão. Mas não ajudaram a criar o monstro? Não. Rebeca Itabão da Serra, minha família não perde seu programa. SOS Cinemateca, nossa cultura não pode se perder desse jeito tão trágico. É verdade, a situação da Cinemateca aqui em São Paulo, brasileira, que tem a sede aqui em São Paulo, é trágica. Tem dias que não tem energia, os salários atrasados, sabe? E aquela ex-namoradinha do Brasil, que coisa, toda animadinha, toda entusiasmadinha, que ia trabalhar na Cinemateca, vai trabalhar coisa nenhuma, né? Coisa nenhuma. Aliás, continuamos sem secretário da Cultura, né? Porque cultura, para o capitão Corona e sua gente, tem que ser jogada no lixo. Cultura, educação, esporte, saúde, etc, etc. A polícia já tem um suspeito do assassinato do jovem Guilherme Silva Guedes, de 15 anos, da Zona Sul de São Paulo. É o sargento da PM, Adriano Fernandes, do Batalhão de Ações Especiais de São Bernardo, aqui no ABC. O corpo dele foi encontrado horas depois, ele apareceu numa madrugada de domingo, na Vila Clara. O corpo apareceu em Diadema. Segundo a polícia, o sargento Adriano fazia bico de segurança em uma obra vizinha à casa do adolescente. O caso, lembra que revoltou os moradores, saíram às ruas, teve queima de ônibus e tal. A violência da PM aqui em São Paulo é um negócio inacreditável. É inacreditável. Tá? Olha lá.
tem vídeo que mostra o sargento no local onde o Guilherme desapareceu. Vamos lá. Como deputado, o secretário da Polícia Militar homenageou esse suspeito. O Bolsonaro, o filho, não condecorou com a ordem, a maior comenda da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O ex-capitão Adriano foi entregar a comenda na cadeia, né? Ele, miliciano, carimbado, juramentado. Impressionante. Vamos lá. Joyce Halsemann foi diagnosticada com Covid-19. Mais uma. Busca por UTI diminui na capital de São Paulo. Não tem o sistema de saúde pressionado. Mas no interior, a situação... O que está acontecendo agora é o seguinte, as cidades maiores, Rio e São Paulo, têm diminuído o número. Mas o interior tem crescido o número, né? Porque as pessoas vêm para cá, vão daqui para o interior. E não quer dizer que está tudo resolvido, tudo é mil maravilhas. Não, o número de mortes continua crescendo, de infectados continua crescendo. Pode ser que está sendo estabilizado no pico. Vamos esperar para ver se é verdade. Mas mesmo assim são números trágicos e muito grandes, terríveis. Vamos lá. Epidemia ainda é severa no Brasil, mas há sinais de estabilização. Já falei do quem fala isso é a OMS, né? Vamos lá. Vamos falar agora dos assassinatos, que o número de assassinatos subiu no Brasil. 8% em abril deste ano em comparação com o mês do ano passado. Foram 3.950 mortes violentas contra 3.950 contra 3.656. A alta aconteceu apesar da pandemia, justamente em um mês que as medidas de isolamento social foram rigorosas e muita gente dentro de casa, né? Vamos falar agora como é que se comporta o governo brasileiro. O assassinato do cidadão, do George Floyd, por um policial branco, todo mundo todo acompanhando, com manifestações, né, de protesto, a morte não sensibilizou o governo brasileiro. Aliás, nada sensibiliza o governo brasileiro. Ficou evidente durante uma reunião extraordinária que teve da ONU lá em Genebra. Quem conta é o jornalista Jamil Chad, que é sempre citado por mim aqui pelo excelente trabalho que faz. O encontro era para debater a violência policial e o racismo motivado exatamente pela morte do George Floyd. A declaração do Itamaraty foi de apoio ao governo Trump, que pretende tirar os holofotes do caso Floyd. Assim como os Estados Unidos, vê aqui, essa parceria Trump e Bolsonaro, tudo a ver, o Brasil declarou que não se deve apontar o dedo apenas para um só país. Segundo Jamil, o jornalista, uma estratégia para garantir que uma eventual resolução da ONU seja aguada. Ou seja, Brasil e Estados Unidos estão tentando minar, sabe? E o governo brasileiro tirando o corpo fora, preocupado em reconhecer o bom papel da polícia, que a gente sabe como está funcionando aqui no Brasil, né? Eu vou ver se tem mais gente participando aqui e vou falar de uma grande atriz daqui a pouco. 5 minutos, então eu tenho que apressar. Deixa eu ver aqui. Mais gente participando. Tiago Pestana, como rubro-negro praticante, me sinto envergonhado e triste pelo alinhamento político do presidente Landim com o capitão Corona. João de São Caetano. São Caetano abriu a porteira, aliás, nunca fechou. Gente na rua para chuchu. Denis de Oliveira. A diretoria do América também se colocou ao lado do Flamengo e Botafogo. Diretoria de sem vergonha, então. Não representa o verdadeiro sentimento do América. Cláudio do Guarujá, viu os jogos de 70. Vou só comentar aqui, nem vou chamar o VT que não vai dar tempo, só registrando. 78 anos hoje, da grande atriz, apresentadora Arlete Salles, tá? Fez muito cinema, muita televisão, parabéns para ela. Vamos falar de 70, Brasil e Uruguai. Esse jogo foi dia 17 de junho no estádio Jalisco, em Guadalajara. Eu estava lá. Houve uma certa maracutaia a favor do Brasil. O Brasil fez todos os jogos até então, jogou contra Tchecoslováquia, Inglaterra, que foi um jogão, Romênia e Peru. Aí a semifinal contra o Uruguai era para ser na Cidade do México, onde estava o Uruguai, mas acabou sendo em Guadalajara. O Brasil jogou todas as suas partidas em Guadalajara, então teve um problema menor em relação à altitude da Cidade do México, só foi para a Cidade do México na final para enfrentar a Itália. O jogo foi muito legal, havia uma expectativa de grande confronto, porque fazia 20 anos
da derrota no Brasil diante do Uruguai, aqui na Copa que teve no Brasil, o jogo final, o Uruguai ganhou de 2-1 de virada. O jogo foi violento, Pelé deu cotovelada, mas olha, acabou tudo bem, o Brasil ganhou de 4-1. Vamos falar de Campeonato Carioca, que volta a bola a rolar agora, amanhã, Flamengo e Bangu, às 9 da noite. O Botafogo já detectou 5 casos de Covid-19 no clube e aguarda para sexta-feira o resultado de uma nova bateria de exames. Os exames do Fluminense resultados saem amanhã. Mas, de qualquer maneira, Fluminense e Botafogo são contra, vão entrar na justiça contra a resolução da Federação Carioca e apoiada principalmente por Flamengo e Vasco. É uma vergonha, uma pouca vergonha. O Maracanã, o primeiro jogo vai ser no Maracanã, onde inclusive tem um hospital de campanha. Enquanto as pessoas estão lutando pela vida no hospital de campanha, esses jogadores estão jogando ali. A troco de quê? Porque, inclusive, é o seguinte, faltam poucas rodadas para acabar o Campeonato Carioca e depois há um intervalo grande em relação às outras competições. Não podia esperar para julho amainar o número de mortes, de infectados, nossa pressa, liderada principalmente pelo Flamengo, com esse presidente que estava lá em Brasília, na posse do novo ministro de Comunicações, ele que assim fechou com o capitão Corona. Vamos lá, eu vou falar aqui, vou prestar minha solidariedade ao Aroeira, somos todos Aroeira, o ministro da Justiça quer processar, enquadrado na Lei de Segurança, por uma charge que vocês estão vendo aí, é uma vergonha a volta da censura, então papo com o Zé aqui, presta solidariedade ao grande Aroeira, sabe? Somos todos Aroeira aqui no Papo com o Zé. Como está acabando, eu vou falar só aqui do momento cobrança, tá? Ah, não perca o programa Central do Brasil, todos os dias, de segunda a sexta, 8 da noite, é super legal. 8 da noite, Central do Brasil. Muito bom, muito legal. O momento cobrança é o seguinte: 826 dias da execução de Marielle Anderson. Quem mandou matar? Quem mandou matar Marielle Anderson? E o Queiroz? Não aparece por quê? Onde está o Queiroz? E os 13 telefones, 13 celulares do ex-capitão Adriano, do miliciano, assassinado lá em Salvador? Nada? Bom, é inacreditável. Esse é o momento cobrança de hoje. O Papo com o Zé sempre acaba com boa música. Ou Zé Renato, Renato Braz e Cristóvão Bastos. É mole ou que mais? Vamos ouvir esses 3 mestres da música popular brasileira cantando O Amor de Cada Dia, uma parceria do Zé Renato com Juca Filho. Na sequência, você fica com o seu jornal ao vivo, que vai contar tudo o que aconteceu lá em Brasília, aqui em São Paulo, etc, etc, etc. Eu volto amanhã, nesse mesmo horário. Um abraço. Fechada, levo esqui extrema, faísca de prata, luz nos olhos dela, essa mão direita que tange a viola, terceirei por ela o amor de cada dia, na mão que domina o vento. Desafio o mar, leva seus pássaros olhos por onde eu ando. Essa mão fechada leva esguia estrela, faísca de prata, luz dos olhos dela. Nessa mão direita que tange a viola, descerei por ela o amor de cada dia, na mão que domina o vento, toma